Olá pessoal, aqui é o Fabiano. Continuando então com as videoaulas do sexto ano, hoje nós vamos começar a ver sobre a geometria. Hoje nós vamos ver o ponto, a reta e o plano. Então a geometria, ela vai começar então com alguns conceitos primitivos, tá? Que são alguns entes geométricos que não possuem uma definição. A gente tem ideia do que é, mas não possui uma definição, apenas pela observação da natureza ou de objetos, tá? Por exemplo, ponto. O que nos dá a ideia de um ponto? Por exemplo, quando você olha o céu à noite, você olha para uma estrela, você tem a ideia de um ponto. Quando você está escrevendo e aí coloca o ponto final numa frase, você ali está vendo um ponto também. A reta, certo? O que poderia nos dar a ideia de uma reta? Se a gente pegar um barbante e esticar bem esticado, a gente tem a ideia de uma reta, certo? Também o plano é outro ente geométrico que não possui definição. O que nos dá a ideia de um plano? Por exemplo, o piso da casa, ou uma parede, dá a ideia de um plano, um papel. Isso nos dá a ideia de um plano. Bom, o ponto. Como é que a gente representa e indica um ponto? Para indicar um ponto, a gente vai usar as letras maiúsculas do nosso alfabeto, certo? Então a gente vai pegar as letras do nosso alfabeto, A, B, C, as maiúsculas, e nós vamos usar para representar os pontos, ok? Então, por exemplo, aqui está a representação gráfica de um ponto, ok? Aí, como é que eu indico? Eu vou colocar, por exemplo, aqui a letra A maiúsculo, aqui perto desse ponto. Isto aqui quer dizer que eu tenho o ponto A, tá? Aqui tem um outro ponto, tá? A indicação dele, então, vai ser colocada aqui. Vamos colocar, por exemplo, a letra B maiúscula. Então, nós temos aqui o ponto B, certo? É assim que a gente representa, graficamente, através de um ponto, tá? E a gente indica com as letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá? Então, aqui a gente tem o ponto A, e aqui a gente diz que tem o ponto B. A reta. Como é que a gente vai indicar a reta e como é que a gente vai representar ela no desenho? Para indicar ela, a gente vai usar as letras minúsculas do nosso alfabeto, tá? Então, a gente vai usar também as letras do nosso alfabeto, a diferença para o ponto que aqui são letras minúsculas, tá? E graficamente, para a gente representar a reta, tá? Então, a gente vai usar uma linha reta, ok? Com setas nas extremidades, certo? E aí, então, para indicar, a gente vai colocar uma letra minúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, aqui eu coloquei a letra R. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de a reta R, tá? Bom, aqui tem uma outra reta, né? Então, representado pelo desenho de uma linha reta com setas nas extremidades, tá? Que eu vou colocar a letra S minúscula e então a gente tem a reta S. Bom, por que a gente tem que colocar essas flechinhas, né, essas setas aqui nas extremidades das retas? É para indicar que ela é infinita, certo? Então, por exemplo, esta reta ela segue para lá e ela segue para o outro lado também, infinitamente, tá? Então, as setas no desenho indicam que a reta é infinita. O plano. Para indicar o plano, a gente vai utilizar letras minúsculas, só que não do nosso alfabeto. Vão ser usadas letras do alfabeto grego, tá? Aqui eu vou colocar as mais usuais, tá? Que a gente usa mais. Por exemplo, aqui está a letra alfa, está aqui a letra beta, a letra gama, que são as três primeiras do alfabeto grego, e uma outra letra que é bastante utilizada para planos, né? É o π, tá? Então, aqui estão
as 4 letras assim que a gente usa mais. As 3 primeiras do alfabeto grego, alfa, beta, gama e mais o pi, tá? E no desenho, como é que a gente vai representar? A representação gráfica de um plano é através de uma figura desse tipo, tá? Onde vai aparecer o nome do plano em um dos cantos, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei a letra grega alfa aqui, nesse canto, tá? Ela poderia estar aqui, aqui ou aqui, tá? Importante que esteja dentro da figura, tá? E num cantinho ali. Aqui a gente tem então o plano alfa. Bom, figuras geométricas, tá? Uma coisa importante sobre figuras geométricas é que toda figura geométrica é um conjunto de pontos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esta figura e observar bem, ela é formada por vários pontos aqui, tá? Que eu tenho um quadrado, onde, no caso, as linhas que formam esse quadrado estão em forma de ponto aqui, tá? Então, a gente vê que esta figura, ela é formada por pontos. E não são só esses aqui, tá? Entre um ponto e outro, existem infinitos pontos. Só que na hora de colocar no desenho, a gente só representa alguns, certo? Então, por exemplo, nesse quadrado, eu tenho o conjunto de pontos que formam esse quadrado, tá? Isso para mostrar que uma figura geométrica é um conjunto de pontos. Aqui eu tenho uma circunferência, também para mostrar, né, que a linha que forma a circunferência, tá? Ela também é um conjunto de pontos e com infinitos pontos. Por exemplo, entre esses dois pontos aqui existem infinitos pontos, tá? Da mesma forma aqui nesse quadrado, né? Depois, mais adiante, nós vamos ver estas figuras com mais um pouco de detalhe, né? O quadrado e a circunferência, tá? Bom, e as figuras geométricas, então, elas podem ser então de dois tipos. Existem as figuras geométricas planas e as figuras geométricas espaciais. A figura geométrica plana, a gente tem ela quando todos os pontos que formam a figura estão em um mesmo plano, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um quadrado. Para desenhar o quadrado, a gente vê que ela fica apenas em um plano, tá? Imagine que vocês têm um pedaço, né, de papel e vocês vão desenhar aquele pedaço de papel, o quadrado, tá? Então, a gente observa que só tem um plano ali, certo? Daqui a pouco a gente vai ver a figura espacial e aí vocês vão ver a diferença, tá? Aqui no caso a gente vê que fica em apenas um plano os pontos que formam esta figura, tá? Outro exemplo, aqui uma circunferência, certo? Então, os pontos que formam essa circunferência também a gente tem em apenas um plano, tá? A gente não tem uma ideia, por exemplo, de profundidade, de altura e de comprimento, né? Aqui a gente tem apenas duas dimensões, né? Agora, a figura geométrica espacial é aquela em que os pontos que a formam não estão todos no mesmo plano, tá? Essa é a diferença. Então, por exemplo, aqui eu tenho o desenho de um cubo, tá? Então, observem que estas linhas que formam esse quadrado aqui da parte desse cubo, eles estão em um plano. Agora, as linhas que formam esta outra parte do cubo, este outro quadrado aqui que faz parte do cubo, tá? A gente vê que está em outro plano. Por que eles estão em outro plano?
porque observem que aquele quadrado está desenhado como se fosse um pouco mais atrás, né? O plano está um pouco mais atrás do que o plano onde está esse outro quadrado aqui, certo? Então aqui a gente tem um quadrado desenhado num plano e tem esse outro quadrado desenhado num plano. Então aqui a gente já vê que o cubo ele é uma figura geométrica espacial. Por quê? Porque os pontos que formam este cubo, eles não estão no mesmo plano, tá? Da mesma forma, a gente tem um outro quadrado aqui num outro plano, aqui, ó, certo? E a gente tem um outro quadrado num outro plano, ok? Então, a gente observa que esses dois quadrados, o daqui e o daqui, eles estão em planos diferentes também, tá? E da mesma forma, esse que forma aqui a parte de cima, né? Que a gente tem aqui, e o que está aqui na parte de baixo também, estão em planos diferentes. Então aqui na verdade, o cubo é como se fossem 6 quadrados, todos eles em planos diferentes, certo? E então a gente tem então o desenho do cubo como sendo uma figura geométrica espacial. Por quê? Porque os pontos que formam o cubo, tá? Esta figura, eles estão em planos diferentes, tá? Aqui no caso a gente tem a ideia de 3 dimensões, né? A gente tem o comprimento, tem a largura e tem uma altura, tá? Então a gente observa que existe essa diferença com relação ao quadrado que a gente viu agora há pouco, né? Então, pessoal, esse vídeo aqui foi curtinho, apenas para uma introdução rápida sobre a geometria, né? A próxima videoaula nós vamos ver a reta e as suas partes. Então, eu agradeço a atenção de vocês e espero vocês para a próxima videoaula. Muito obrigado.